com Antônio Lupi. Hoje é comigo 4 horas e 4 minutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, a CBN Campinas 99,1 e também para você que está ligado no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Começando mais uma semana e claro que você vai ficar por dentro de tudo, né? Do que acontece e do que não acontece no mundo do esporte. Aqui no Arena CBN, desfalcados, hein? Estamos desfalcados, eu fico preocupado. Você sabe que quando acontece isso, Carlão? Quando a equipe vai ficando mais reduzida, você sabe que o orçamento tá mais enxuto. Ó, hoje tem, hein? Hoje tem. Será que é a despedida da vinheta ou não? Põe mais uma vez, ô Bolacha. Cara, essa foi uma agora das não é maiores mais essa, gambiarras da história da radiofonia E quem fez? brasileira. Quem fez? Ele, né? Ele Olha lá. O nosso faz tudo. Ele arruma fone, ele manda bala. Nossa. Mais uma vez. Anápolis! Ao vivo, hein? Ei, Rafael Ângelo, hein? Você gosta de uma coisa errada também? 4 horas e 5 minutos, estamos sem Eliel Almeida, que ninguém sabe o motivo. Isso aí já é Desde as festas de corriqueiro, Jaguariúna. né? Então, aí que me preocupa. Desde Jaguariúna, nem ele e nem Zé Neves foram vistos aqui na Central Brasileira de Notícias. O que será que Porque o que acontece? Lá na vizinha nossa, a IP, o Zé vem. Só que ele fica no estúdio, acabou, ele vai embora. Zero diálogo, zero com a galera aqui da CBN. Eu acho que aconteceu algum problema que eu não tô sabendo, entre eles. E aí o que acontece, pra não ter aí conflito de ideias, Verdade. tanto Eliel quanto Ideias divergentes. o Zé Neves, eles abriram mão do Arena. Mas a gente tá aqui. Tamo aqui. Nós estamos Gelado, aqui hein? Segunda-feira. para falar muito sobre a rodada péssima dos clubes de São Paulo. Se você for parar pra analisar, Fábio Scheibe, boa tarde. E aí, Clube, beleza? Você não teve um bom dia dos pais, hein? Cara, empatezinho em casa não tava Não no, é não legal. tava no script, Não. velho. Empate em casa é a mesma coisa que ganhar meia de dia dos pais. Pergunta pro seu pai. Dá um par de De meia gravata. pra ele. Nossa, aquela borboleta, né? É, E exatamente. como é que chama aquele que prende a gravata aqui? Não é alfinete. Como é que... que sim. você Bolacha prende- sabe, quer ver? Como é que chama a sabe. bolacha? né? Tipo, aquele negócio, a gravata tá aqui. Tem a botoadura, Não é a borboleta, é aquela gravata longa que você botoadura? põe o negócio na roupa É a botoadura, pra ela né? não sair. Como é que chama aquele acessório? Eu não faço a menor ideia. Mas Se eu você sei, sabe, manda mensagem aqui. Eu sei que você não faz a menor Sabe ideia. dar nó em gravata, Antônio? Não sei. Difícil. Não né, cara? sei. É um negócio Como assim? Você não sabe? Eu não sei. Eu sei, velho. Eu não sei dar nó em Isso é gravata. parabéns, Eu trabalhei, cara, eu fiz direito, né? 2 anos, cara. Eu era Pensei que você tinha estagiário. trabalhar de alfaiate. Eu fiz estágio, cara, na Praça da Sé, Tem que cara. eterno. Perto dos churrasquinhos gregos, os caras É mesmo? guardavam nos bueiros, velho. Mas o que você fazia lá, Jaime? Estagiário, ia passar no fórum, PV audiência, Nossa. protocolar processo, lá, petição, O essas cara falando coisas. assim, ó, dá um pulo ali. Demorava 7 horas. Aí não tinha liberação pra aquele joguinho maroto do Verdão. Ele falou o quê? Deixa eu sair Deixa fora. eu sair disso aí. fora. Era da 1 da tarde até as 6, cara. Nossa, que fase, hein, Fábio Segunda a Scheibe? sexta? Segunda a E sexta. sempre de terninho, né? Sempre de terninha, cara. E foi aquela fase que você tava batistuta, cabelão Mais ou e menos. tal. Churrasquinho grego, eu via os caras comendo churrasquinho grego, os caras guardavam no bueiro, era muito legal. Ai, Fábio Scheibe, que Praça da Sé, ué. Não. Nossa, Ai, a vida como ela era, Fábio É, Scheibe. exatamente. Aí você falou, isso aqui não é pra mim, né? Não é. Não Direito, consegue, mas- né? Na praia. Não, o direito, né? Ou churrasco grego. É verdade. Bom, é o seguinte, então, a quem ganhou meia de Dia dos Pais? O torcedor do Palmeiras, o papai palmeirense, o papai santista, nossa, terrível, hein, o Santos. O papai do São Paulo, até que o embrulho era legal, só que na hora que abriu, o que era? Depois Cueca, Era uma surpresa desagradável. desagradável. E o torcedor, o papai corintiano, esse Ganhou ganhou presente, literalmente. presente né? um presente Do Volpe. do Volpe. Aliás, o Volpe, vou falar uma situação pra você, hein? Eu não sei. o Ele é Bragantino bom não consegue goleiro, mas eu acho que acertar, ele né? vacilou. Ele é melhor que o Cleiton. Melhor que o Não, Cleiton. ele é bom goleiro. Foi uma infelicidade, né? Ali É. com os pés. Você esqueceu do papai Macaquinha. Ah, mas essa daí já não tá dando presente isso aí desde o... Aliás, faz aniversário amanhã, hein? E o papai Bugrino, geralmente, vai ganhar um presente, Sabia? tô Deixa eu prevendo. contar uma história Conta, pra conta, você, conta, Lupe, conta, Fábio conta. ouvinte. Mas vai chorar ou não? Não, tem um menino que foi comprar presentes pro Dia dos Pais. Menino? Tá. Aí ele pegou e foi ao shopping. Deixa eu... Só um minutinho. O menino, ele... Não, Foi do Neymar? Ele foi no shopping com o vovô. Ah, o vovô. Vovô Aí- trabalha no rádio também ou não? Não sei. Aí ele pegou e tava escolhendo. Aí ele chegou assim e falou assim pro pai dele, falou assim, ó,
você gostou Pro vô dele. Não, pro pai. já Pro tinha pai. dado presente. Ele falou, você gostou do presente? Aí esse papai falou assim, gostou, legal, o presente está aprovado. Então, porque eu pensei em dar alguma coisa da Ponte Preta, mas o papai tá de mal na Ponte Preta. E o vovô, tá de mal também ou não? Não. Podia trazer esse cara pra conversar com a gente Pô, aqui. podia né? trazer esse cara pra conversar com a gente, Ai, cara. cara, a vida como ela é, não é fácil não. Aquela velho. caneca da macaca, hein? Caneca. Tá escondida ali na Aqui parede. bate um coração ponte pretano. Que fazem. Ai, gente. É, meus amigos, não tá fácil a vida da macaca, fácil, não. não. Fábio Chay, boa tarde. Carlão, boa tarde. Boa Já tarde. falamos isso. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. tarde. Hoje tem Guarani contra o Anápolis. Nossa, lembra ano passado? Que trupé massa, que hein? virou, hein? Era o Marcelo Fernandes, treineiro do Guarani? Era. Acho que era aquele. Ele ficou Não, bravo. já era o Matheus Costa, não era não? Eu acho que era o Marcelo. Eu acho que era o Marcelo. que foi aquelas Ah, 5 era sim, ele vitórias, foi- né? e ele- Isso, verdade. Ele foi expulso de campo. Verdade, É deu verdade. margem. É verdade. Ele foi expulso, é verdade. Acho que foi um dos últimos jogos dele, se eu não me engano. E a gente vai falar muito sobre esse jogo e claro que contamos com a participação do ouvinte do Arena CBN para falar da rodada do final de semana. Se você não quiser falar nada também, só mandar um abraço pra gente, pode mandar mensagem. O número é 19, o código de área 99186 9070 99186 9070. Vou começar com uma polêmica aqui. Então vai, Luque. manda brava. Você sabe que a CBF colocou, né? Agora tá de forma oficial o impedimento semiautomático no Brasileirão, né? Certo, garoto. Mas já tá criando muito alvoroço isso, né? Porque agora não passam exatamente o lance que a bola sai do pé do jogador quando se encontra em impedimento o cara que fez Igual o na gol. Copa do Mundo, era. Não É, mostrava então. o replay. Mas esse daqui é até um pouco inferior ao da Copa do Mundo, né? O nosso. Parece até um tiratema da Globo de antigo, você já viu, cara? Lembro, Os já bonequinhos os cara põem, mas não parece justamente a hora que o cara dá o Mas toque aí é só ali. olhar no relógio, ué. Não, mas o lance, a imagem não aparece, né? E é isso que tá chamando atenção, principalmente os vascaínos É o momento ontem. do lançamento? Não, só aparece quando que tá impedido o bonequinho ali, entendeu? Ah, tá, não aparece. Não aparece o lance que é originário da jogada, entendeu? E ontem no jogo do Vasco, tem vascaíno reclamando Comprou uma bastante. segunda linha, né? Exatamente. cara, mas é mesmo, a CBF própria falou isso. então. Não é o da Mas a Copa do outra Mundo. é muito cara, né? Então, mas ué. E agora estão reclamando justamente disso. O gol do Mas Adson mas ontem aí do também, Vasco. desculpa, Gabi, se tem, reclama. Mas... Se não tem, reclama. Aí os caras precisam chegar num acordo também, né, Fábio Chaire? Mas é um nível abaixo, né? Assim, sei lá, não é Cara, da porque, melhor nossa, linha. eu adorei na Copa do Mundo. Então, Quer na dizer, Copa a do arbitragem de Mundo, Copa do Mundo é outra história, né? Outra e outra, lá é história. tudo da melhor qualidade, lá não tem pressão, né? Os jogadores obedecem, né? Mas aqui no Brasil tudo é uma bagunça, né? Mas eu gostei. Eu também gostei sim, da bom ideia de demais. semiautomático, é bom demais, realmente. Só que E outra, tá não tem chamando resenha, atenção né? isso. Já Não. sai, já Agora, tá lá. aí os caras querem criar polêmica numa situação, tipo assim, é mais barato que o outro. Não faz sentido, É não que a faz imagem sentido. da origem do lance não tá aparecendo, né? O jogador. É bom que aí não fica ninguém enchendo a sacola da galera também, né? Claro. É isso aí. 4 e 12, vamos lá, Fábio Chaib. Hoje, você sabe... Que dia que é hoje, Chaib? Hoje é dia Já que o 10, Zé um Neves dia não veio. antes do Hoje é o aniversário dia- da ponte, né? Hoje é o dia do Faz-me Rir, só que o meu já acabou, hein? O senhor já foi? Nossa, vamos mudar de assunto. O meu, eu vou passar 21 dias agora. Eu voltei de férias, né? Nossa. Eu também. Tá difícil. Terror, Tá difícil. Não, difícil tava no dia 5. Hoje tá muito difícil. Já foi embora. Ó, hoje é o dia da preguiça, hein? Dia 10 de agosto. Nossa. Hoje tá Nesse friozinho, hein, Lupe? Ó. ventando, hein? Ventando, Que gelado. fase. Hoje é dia internacional do biodiesel. Olha aí que parabéns, beleza, hein? biodiesel, hein, cara? E hoje é dia mundial do leão. 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 Ó. Inter de Limeira, cara. Quais são os leões mais famosos do futebol brasileiro? O Havaí. Esporte, Inter de Limeira. quem Vitória, mais? né? Eu acho que o esporte Vitória. no Brasil, será? Oi? Será que no Brasil acho que não é o esporte? O mais Acho que é o famoso, esporte. assim? O próprio Bragantino era leão também, né? O Mirassol. 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 O Vitória. Vitória, O é verdade. Esporte, Fortaleza, Leão do Pici. Ah, é verdade. Sim, o Leão Leão da do Barra. PC. Mas acho que o esporte tem mais torcida que Fortaleza, imagina. É, também acho. Eu acho que o leão mais famoso Qual que é o leão mais famoso do hoje? Brasil, eu acho que é o esporte. Pelo tamanho Eu da acho torcida. que o leão mais famoso é o Fortaleza. Mas só que então, aí... O Remo é o leão azul. Mas, É, o Remo, mas aí eu vou pelo tamanho da torcida. Eu acho que a torcida do esporte é maior que a do Fortaleza. Eu acho que a torcida do Fortaleza é maior do que a torcida do Esporte.
É um direito seu. Não, eu... Você acredita nessas pesquisas que saem aí? Colocaram o Vasco atrás do Cruzeiro, você viu? Na última Datafolha? Não pode ser. Não tem como. Não pode ser. Bom, vamos aguardar. Ó, mas tem também... Tem um leão aqui que ninguém vai falar que é conhecido com esse mascote. É leão, mas ninguém consegue... Portuguesa? Ninguém consegue... Você também estraga os então é negócios, famosa. né, velho? Ah, qual que você falou? Eu falei portuguesa. Portuguesa. Leões da Fabulosa. Então, mas torcida. todo mundo lembra da... É, não chamaria nunca de leão. Da Lusa, da portuguesa. Nunca chamaria Faz a de leão. ligação com Portugal. Acabou com o programa, valeu. Então, beleza, vamos lá. Vamos começar o programa Leões hoje. da Fabulosa. É, torcida Bate pesada, velho. respeitada. Bate pesada da Bandeirantes. Ó, Não tá mais lá? tá. Ah. Hoje é aniversário também, deixa eu pegar aqui. Hoje é aniversário de clubes importantes do Brasil e do mundo, hein, ô Fábio Chaib? Deixa Vamos eu pegar lá. aqui, ó. Hoje é aniversário. Hoje é dia 10, confere, né? É verdade. Hoje é aniversário do Foz do Iguaçu. Foz do Foz Paraná, do Iguaçu. 31 anos, hein? Olha que Vira e beleza. mexe joga uma série D aí de vez em quando. IAP. IAP. Paraná? É Maranhão. Maranhão? Maranhão. Ah, isso aí acertou. Sabe qual que é o mascote do IAP? É. Um canário. Ó, legal, É o diferente. canário. Estádio Nhozinho Santos, lá em São Luís do Isso é Maranhão. famoso. O estádio é tradicional. Tradicional. Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Clube. Fez algum jogo aí contra algum importante da Copa do Brasil. Acho que foi uma copinha, não foi não? Copa São Pode Paulo de ser, Futebol pode Júnior? ser. Eu acho que foi Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, e hoje também é aniversário de cidades importantes do Brasil. Bora lá. Hoje, poucas cidades. Poucas. Poucas cidades, Então hein? quem tiver Solta a aí- batida aí, compadre. Hoje é aniversário de Penalva. Penalva, Penalva? Goiás. É Sergipe. É, no Maranhão. Hoje é aniversário de Goiás. Goiôerê. Goiás. 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 Não, Paraná. Paraná. É, Paraná. Aê, pô. Tinha um amigo meu que é de Da lá. onde? É, Paraná, Goiôerê. Paraná. Hoje é aniversário de Santa Rosa. Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Eu vou de São Paulo. Acerta o Fábio Chaib, Rio Grande do Sul. Hoje é aniversário de Morro Agudo de Goiás. Pode ter pegadinha aí no meio, hein? Não tem, Eu vou de Goiás, É, acertaram. É. Hoje é aniversário de Fernando de Noronha. Ah, Fernando de Noronha. Recife, aí, Ó, que Pernambuco. gostoso, hein? E hoje é aniversário de Castilho. Castilho, Rio. Não. Não, Minas Ceará. Gerais. Minas Gerais. Ceará. Qual? Ceará. Errou, São Paulo. Erraram os dois. São Paulo? São poucas as cidades que hoje ficam mais velhas. Olha, é o seguinte, Não hein? mandaram o nome da gravata aí, o negócio da gravata? Ah, deixa eu ver aqui. Bolacha não sabe, Bolacha sabe tudo, Não não é a sabe botoadura, disso, velho? Prendedor Pô, de Bolacha. gravata, mandaram aqui, Prendedor ó. de gravata aí, ó. Quem que é o que mandou aqui? Foi o Joca. Pronto. Alô, Joca! Facilitou, Joca! facilitou, né? O Joca, prendedor de gravata. Aqui, mais um Amara. Tarde, prendedor de gravata, alfinete ou presilha. Presilha, pode Presilha. ser. Pronto. Boa, e a, A gente não achava que era um sabia. nome todo específico, né? Boa, deixa eu mandar um abraço pro Jorge Lapa. Singer 2, em Campinas, estamos na escuta. Grande Singer abraço 2. pro... Onde tá o Singer? Cara, eu lembro que eu disputava a Copa Requinte nos meus tempos de garoto e a gente Requinte, jogava lá na nada? Singer. É lá na Santos Dumont, era ali naquela região. Não sei se é, mas normalmente não. Eu jogava lá na Singer e na Santos Você acha que se Dumont. moveu o bairro para outro lugar da cidade, Sei. velho? Não, mas eu jogava na Ah. indústria, na Singer. Ah, Singer entendi. era negócio de máquina de costurar? Máquina de costura. Ah, entendi. Cidade então é Singer. isso. 991869070. O Arena tá no ar com o Eduardo Rodrigues, aliás, voltou, hein? Olha só quantas luzes. Agora É, tem até vamos o torcer, fone né? aqui, o Pio que fez Vamos a- torcer. Eduardo Rodrigues tá na Central Técnica e a Samara Deep tá no streaming. O Arena tá no ar. Vem com a gente até às 5 da tarde. Conto com sua participação. 991869070. Boa tarde. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Pode ser. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cortag, com você construindo o mundo. Atenção, o lançamento mais esperado do ano chegou na BYD Darugi. Novo BYD Som Pro Híbrido Flex. Muito mais econômico, tecnológico e a pronta entrega. A partir de apenas R$ 176.990. Com IPVA e carregador portátil grátis. Tem eletrificados com até R$30 mil de bônus no seu usado. E taxa zero em 36 vezes. Chega de esperar. Corra para uma das 8 lojas BYD Darugi. É por tempo limitado.
Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Oi pessoal, aqui é a Hortência, medalhista olímpica pelo Brasil no basquete feminino. Na vida, quem quer chegar mais longe precisa jogar em outro nível. É isso que eu vejo na oficina. Oficina, aqui nossa regra é outra. Matrículas abertas. Avenida 105, o primeiro residencial do novo bairro Casa Figueira, integrada ao Shopping Iguatemi Campinas. Assinado por arquitetos premiados em um terreno de 5.500 metros quadrados. Tenha como quintal da sua casa uma ampla área de lazer a céu aberto com um paisagismo exuberante. Avenida 105. Visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro e 20, vamos nessa. Você está na CBN, curtindo a Arena. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Beto Navarrete. Chama prendedor de gravata. Então. Simples assim. Mas sabe o que é, o Chaibe, Carlão? É que faz tanto tempo, por exemplo, que eu não uso gravata. Eu não uso gravata. Só casamento, né? Não, nem casamento. Você usou gravata? Eu usei, mas eu usei aquela que já vem pronta, sabe? O cara já Você- fez na hora lá, já. Até calça sem cinto existe, você sabia disso? Ela é, mas... Mas o cinto não vem, o cinto já vem na calça. Você só prende uma presilha aqui, puf. Você prende uma presilha aqui, puf. As coisas, Carlão, elas estão muito modernas, muito adiantadas. Então, por exemplo, prendedor de gravata, cinto, suspensório. Quem que usa suspensório hoje? Difícil. Aquele, o coletinho, né? Quem usava era o Jorge Jesus, né? Aquele colete. O colete eu usei no meu Interno, casamento. né? Aliás, tem até uma história legal. O que acontece? No dia que eu casei, cara, eu não convidei o Guarezo, mas foi a minha esposa que tirou ele. Infelizmente, é muito caro a cabeça no casório. E sobrou pra ele. Uma hora ia sobrar pra alguém. O que acontece, ô Carlão? Você faz a prova de roupa. O que foi? Você faz a prova de roupa. Sobrou pra ele. Sobrou pra ele, ué. Eu não posso fazer nada. Você faz a prova de roupa, né? Tomara que não tenha ouvido, viu? Ele tá ouvindo lá fora, daqui a pouco ele vem aqui. Sobrou pra... Você faz a prova de roupa. Aí eu pus o coletinho, Bolacha, ficou uma beleza, né? Só que, tipo, eu fiquei durante uns 3 meses ali fazendo exercício pra entrar no terno, pra ficar supimpa, né? E aí o que aconteceu? No almoço, no dia do meu casamento, dia 10 de dezembro de 2022... Eu recebi os parentes em casa, né? Em casa não, eu tava aqui em Campinas, a galera tava no hotel. E aí resolvi chutar o balde. No almoço. Fui num fast food, aquele que tem um M grandão, é sabe? bom, hein? Bom, o Fábio Chaves pediu, falei, qual que é o maior aí? Foi a época sua mais magra ou agora? Não, você tá mais magro? agora eu tô mais magro. Tá mais magro. Aí a moça falou, é tanto. É o Teixe. Eu falei, então, batata, Nossa, bebida que grande, delícia, põe velho. mais um hambúrguer e ficou 50... Despedida de solteira. Despedida de solteiro. Nossa, bom demais. Aí, beleza, comi o lanche. Isso era 1h da tarde. Fui colocar o colete às 6. Igual quando vai churrascaria. Apertava. Aí eu comecei a passar um desespero. Não fechava o último botão. Ai, velho. E pra estourar, né? Nossa. Mesmo que fecha, pra estourar é facinho, Nossa, né? vira uma arma bandida, É. né? Então eu passei por esse perrengue. Nossa. Mas eu usei o coletinho no meu casamento. Você não usou no teu? Não casou Não, ainda, não né? casei. Assim, casei, mas Tá casei enrolando só no até civil. hoje, né? Não, eu sou casado, mas a gente fez apenas uma recepção pros entendi. amigos. Quem tá enrolando é aquele ali, né? É Esse verdade. Tá um vai, não vai também, hein? É, o Léo Dias tá babando. Bombando. Né? Manda um abraço aqui pro Fábio Chaves Gomes, que tá mandando uma figurinha aqui, beleza. O leão mais famoso é o imposto de renda, é verdade, Eita. hein? Esse aqui é o Cristiano Lange que mandou mensagem pra gente. Esse pega, se não fizer certinho, dá ruim. O Márcio de Indaiatuba mandou mensagem de áudio, já vai pro ar. Pode mandar mensagem de áudio também, hein? Ô, Fábio Chaves, vamos começar o Arena 4h24? Agora só?
O que aconteceu com o Verdão? Não passou da defesa, né? 6 pontos em casa, 6 pontos em casa. Galo e Inter fez só um, hein? Exatamente. No passado tropicou, foi Vitória, que custou a... Fluminense. América Mineiro também, não foi? 1-0-0? Não, a América não tava na Série A. Ah, não? Não, eu lembro que na reta final o Palmeiras começou... apesar foi que o Flamengo Vitória. tava melhor, né? Tava num momento melhor que o Palmeiras. Sim. Hoje não, hoje o Palmeiras tá Mas o melhor Palmeiras que o não conseguiu passar a retranca do Internacional, que tinha feito muito boa consegue, né? armadilha contra o Corinthians e ontem também fez uma boa armadilha contra o Palmeiras, né? O Pesolano parece que encontrou o time do Inter é limitado, a gente falou bastante sobre isso também, mas naquilo que ele tem, ele consegue fazer o melhor, né? Colocou os zagueiros altos ali, aquele Maripan chileno, né? Bom zagueiro também, tem 1,90 m. Maripan é loja de pão. Então. Biscoito, né? Marilã, lá é Marília. E colocou bastante defensores. O Palmeiras teve dificuldade, tomou até uns sustos ali com as saídas do Inter. Aquele Carboneiro é muito bom jogador colombiano, rápido. O Bernabé também, que virou ponteiro agora, né? Ponteiro. Mas o Palmeiras, o próprio Abel Ferreira falou na entrevista coletiva que o Inter colocou um ônibus em frente à área ali e o Palmeiras não conseguia passar sem criatividade, né? O Palmeiras ficou sem criatividade, jogou mal ontem e tá pecando por isso. Vai ser assim, quarta, hein? Quarta-feira, mesma história de jogo, com mais cera ainda, né? Porque ontem o Matheus Cunha já fez, mas a Libertadores a gente sabe que é chato demais isso, tá atordoando a cabeça isso, viu, cara? Não, tá todo mundo, Brasil, né? tá porque chato, todo cara. torcedor, é claro que cada rodada Todo é um jogo time, acontece, o time que vai fazer isso. Outro dia foi o Inter, aí vai ser o Palmeiras se estiver vencendo e tal, mas, cara, é insuportável, né? E os jogadores, eles são criativos. São porque, criativos, né? Por exemplo, antigamente não, perdura, né? Mas, por exemplo, o goleiro faz uma defesa difícil, ele cai lá, fica 2 minutos se enrolando. Aí tem a substituição que o cara cai na hora de sair. Agora tem os laterais, né? O lateral. O cara vai, cobra 2 metros longe do lugar onde é. Aí o árbitro manda voltar. Aí manda voltar. Aí nisso é o 10 que vai cobrar. Aí o 10 dá pro lateral, né? Dá a bola pro lateral, que é o lateral que vai O lateral vai no lugar que o árbitro já tinha cara, é mandado insuportável. voltar. É insuportável. Tá Mas louco. isso aí também é reflexo do que a gente tá vivendo no futebol brasileiro. Mas é mesmo. Mas como é que muda isso? Não sei, vamos ver, hoje tá tendo a reunião, né? Vamos ver O que você tem de informação da reunião dos seus... Não saiu nada ainda, né? Eu acho que vai ter uma melhora, mas não vai ser o ideal. Vai continuar acontecendo. O problema é que o juiz vai ter muita função agora. Ficar olhando lateral, ficar olhando escanteio, ficar olhando tudo, mas eu acho que aí é um contando. problema cultural, viu? Sabe o que acontece? Se isso não mudar... Por exemplo, eu vi um jogo... Eu vi uma matéria do menino do Palmeiras... que acho que você viu essa, né, Fábio Charles? Qual? Ele foi substituído, foi de maca, aí foi da entrevista e falou, foi o Miguezinho. Então, assim, isso já está enraizado no futebol brasileiro. Então, pra mudar isso... Radicalmente nunca vai Radicalmente não vai mudar. E sabe outra coisa? Hoje, o jogador brasileiro, ele apita jogo. Nossa. Ele apita jogo. Ele faz o que ele quer com o árbitro. Se o árbitro não tem um pouquinho mais de artimanha, tchau. Tanto é que os comentaristas de arbitragem, quando o árbitro se embanana, ele fala, ele perdeu o controle do jogo. Ou seja, o controle do jogo passou para os jogadores. E isso tá errado. Isso tá errado, porque aí, meu amigo, você pode pro regra, você pode pro tempo de substituição. Libertadores. Quem que vai contar um minuto lá com o jogador subir? Ninguém vai contar, vai dar 20 segundos, o cara vai mandar voltar. Não, Libertadores, então, nem se fala. Então, então, se não tiver uma mudança cultural, uma campanha para que os jogadores possam ser mais didáticos e respeitar mais a regra, pode colocar a regra que for, que não serão respeitadas. Eu acho que na América do Sul é difícil. É verdade, pode englobar todo mundo. América do Sul, cultural, nossa, Libertadores é terrível. Não que na Premier League, né, na Liga mas eles One, têm mais respeito não pelo jogo, aconteça, né? Isso acontece, mas eles têm mais respeito. E mais respeito pela arbitragem também, assim como a arbitragem tem mais respeito e acerta mais que no futebol brasileiro, ou melhor, no futebol sul-americano. Deixa eu mandar um abraço aqui, pro meu amigo final do telefone 5849, é o José Carlos Monteiro. Olha aí. Alô, Monteiro! Monteiro Lobato, hein? O Berenga falou pra André Berenguel, nosso bugrino de 4 costados, pediu pra mandar um abraço. Aliás, ela é ouvinte, ela é assídua da CBN, Sueli Rezende, mora no condomínio de André Berenguel. Bugrina? Bugrina Roxa. Não é Bugrina. O André Berenguel é Bugrina.
Ela acho que não, mas ela gosta da CBN. Ela é fã gosta do da nosso CBN. programa. Ela gosta da CBN e reconheceu o André pela voz. Eles se encontraram no elevador. Olha e num só. simples boa tarde de André Berenguel, Boa ela tarde. reconheceu. Ela falou assim, você não é o Berenguel? Dessa maneira. Berenguel Bugrino? Dessa maneira. Ele falou assim, dessa sou eu mesmo. O leão mais famoso do Brasil é o Emerson Leão. Emerson Leão, goleiraço. Verdade. Emerson Leão foi goleiro do Palmeiras, né? O Emerson Leão pendurou o terno? Acho que não é mais treinador, né? Não. Gostava de uma polêmica também. Amigo de Semedo, né? Foi ele aqui em 2006, né? Semedo reformou a casa dos pais dele só no processinho que ele ganhou. Foi 2006 aquilo? Foi 2006. Você tava nesse jogo aí, Fabião? Não. Não tava? O Vinícius tá aqui, Carlão sabe muito. Singer é um bairro da região do Campo Belo, ao lado da Santos Dumont. aquela Olha lá. região Ele mesmo. não erra, meu amigo não erra aqui, ó. Olha lá, mais um. O bairro Singer fica na região do Jardim Campo Belo, próximo ao aeroporto. É isso aí. Abraços a todos. É o Tiaguinho. Alô, Tiaguinho. Campo Belo, bicho Aliás, vai ter pega uma lá, hein? tardezinha com corrida, hein, do Tiaguinho. Marcelo, boa tarde, senhores. Estou achando que o nosso Operário já tirou o pé para não subir para a Série A. O problema é que esse ano tem um monte de gente lutando para isso também. KKKKKK. É o Marcelo. O Marcelo é torcedor lá do Operário de Ponta Grossa. Fantasma. O Fantasma perdeu essa rodada, o Fantasma? Sei. O Fantasma Operário- tá aqui, ó, na colocação dele. É o quarto colocado, tá Aí, bem, velho. pô. Bom, mas na rodada, deixa eu ver aqui, ele jogou contra o Ele ganhou. São Bernardo, Perdeu pro São perdeu em Bernardo. casa, 3-1. É, por isso que ele falou que tá tirando o pé, né? Porque vinha aí num momento... já mas são não duas acredito derrotas nisso, consecutivas. não, eu não acredito, Não, não. ô louco. Mas não, tá em subir, quarto, cara. ó, o G6 da Série B tem Criciúma, Juventude, Fortaleza, Operário e Vila Nova e Novo Horizonte. Novo Horizontino sempre Não, tá não, lá, não, né? não vai. Esse aí você pode ficar tranquilo que não vai. Ele tem um. Ele vai ficar em sétimo, né? Vai ficar em Como é sétimo. G6, Não, ele vai ficar em sexto. Playoff. Vai no playoff, vai vencer o primeiro jogo, mas vai perder de virada o segundo. 4h30, 4h30, hein? Opa, em ponto. Vamos pro repórter CBN. Já já a gente volta pra falar do restante da rodada. Tem o Palmeiras. O Palmeiras nós já falamos. Tem a vitória do Corinthians, tem o Santos e também tem o São Paulo, que perdeu pro Grêmio. Vai mandando mensagem: 991869070. WhatsApp aqui do Arena CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 10 de agosto de 2026. O Desenrola Adimplentes começou a operar hoje com novas regras para a participação das instituições financeiras. A modalidade oferece crédito em condições mais favoráveis para trabalhadores informais que mantêm as dívidas em dia e para estudantes e empresas adimplentes com o Fundo de Financiamento Estudantil. Segundo o governo, a expectativa é de que até 500 mil trabalhadores informais e 100 mil beneficiários do FIES procurem o programa. Segundo o Ministério da Fazenda, 30% do valor das operações vai sair das próprias instituições financeiras e os 70% restantes serão bancados pela União. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, defendeu a atuação integrada contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Ele apontou uma crise de segurança pública no Estado. O magistrado também defendeu interromper o fluxo financeiro das facções. Ele cobrou integração da inteligência. A declaração aconteceu em um evento na capital fluminense. Justiça de São Paulo converteu em preventiva a prisão de Breno de Souza Castro, que matou as filhas de 3 e 5 anos. Nessa segunda-feira, ele foi submetido à audiência de custódia. Ontem, na zona sul da capital paulista, foram encontrados os corpos de Isis Helena e Laís Heloísa em um veículo. Breno se entregou à polícia e declarou que havia assassinado as crianças. Ele foi detido em flagrante por homicídio e violência doméstica. As forças de Israel cometeram mais de 460 violações dos direitos de jornalistas palestinos no primeiro semestre, o que inclui a morte de 8 profissionais. A informação consta em um relatório do Sindicato dos Jornalistas Palestinos. O governo israelense nega a acusação. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h33. O Mário Quintino está chegando aqui no Arena CBN para atualizar as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo já informações da rodovia Dom Pedro aqui em Campinas,
o nosso ouvinte já encontra ponto de lentidão para acessar a rodovia Anhanguera por conta do excesso de veículos. Atenção na região dos Amarais, a Estrada dos Amarais e também a Aladino Selme, por enquanto, são bons caminhos para acessar a região do Jardim Santa Mônica ou então seguir também em direção do Matão em Sumaré. No sentido contrário da Dom Pedro, em direção de Atibaia e Jacareí, aí o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Ainda no trecho de Atibaia, para quem vem em direção de Campinas, tem uma obra acontecendo na altura do quilômetro 70. Aí o nosso ouvinte encontra lentidão, tem interdição de uma faixa na rodovia. Depois melhoram as condições para seguir, então, em direção de Campinas, caminho também para acessar a cidade de Itatiba. Trazendo informação também, Lupe, da John Boy Dunlop, o nosso ouvinte que vai em direção do Campo Grande, tem uma interdição parcial nas proximidades do terminal satélite Íris. Aconteceu um acidente ali no trecho, segundo informações da INDEC, um carro acabou atingindo um poste. Segundo informações, então, da INDEC, a gente está aguardando também maiores informações, porém, a faixa da direita ainda está canalizada e as equipes da INDEC estão lá pelo local. Dá para seguir também pela via marginal da John Boy Dunlop pelo trecho, que é a Avenida Oswaldo Veiga, e aí depois acessa a John Boy mais à frente para seguir, então, em direção do Campo Grande. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar todas as informações do trânsito aqui em Campinas e também na nossa região. 4h35. Precisou de peças ou acessórios? Passe na AutoZone. Aqui você encontra tudo para o seu carro, moto e oficina. AutoZone, peça para quem entende. Atenção, o lançamento mais esperado do ano chegou na BYD da Aruji. Novo BYD Som Pro híbrido Flex. Muito mais econômico, tecnológico e a pronta entrega. A partir de apenas R$ 176.990. Com IPVA e carregador portátil grátis. Tem eletrificados com até R$ 30 mil de bônus no seu usado. E taxa zero em 36 vezes. Chega de esperar. Corra para uma das 8 lojas BYD Daruji. É por tempo limitado. Pensou BYD, pensou Daruji. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Oferecimento Cortag. Com você, construindo o mundo. BYD Daruji. Redefinindo sua mobilidade. 4h36, estamos de volta aqui na CBN com o Arena. O ouvinte mandou mensagem, o final do telefone 1432. O Palmeiras está igual aquele time que era comandado pelo Muricy. Vai abrir uma diferença gritante e depois vai ver o Flamengo campeão. Vai chorar o Palmeiras no final do Campeonato Brasileiro. Que ano que foi isso aí mesmo? Foi 2009? 2009. Aquela camisa do Palmeiras era bonita, né? Azul. Da Cruz de Savoia, né? É verdade. Deu um azar danado, hein, Fábio Jaime? Do Diego E esse Souza ano vai lançar igual. Quem que era o técnico antes do Jorginho. Muricy? Jorginho. O Palmeiras estava bem Palmeiras demais. vacilou. Lembra uma briga que teve? O Obina e um outro rapaz? Maurício. Ah, tá, isso. Maurício. Maurício, Lá no Sul, Palmeiras né, e Contra o Grêmio. Grêmio. Mas aí já era a penúltima rodada. Já tinha afundado o barco, né? Já. Nossa, que fase, hein? Ó, o pessoal aqui ele tá curtindo o Leão, porque hoje é o Dia Mundial do Leão. O final do telefone 2590, o Paulo, tá falando, o Capivariano é leão também, verdade. Vocês não podem esquecer o Leão de Limeira, líder da Série C. Eu falei 5 vezes. Você falou 5 vezes? Primeiro time que eu falei citar Leão foi a Inter de Eu acho que em Limeira. São Paulo a Inter é o maior leão. Aliás, você sabia que o Leão foi o primeiro mascote de Copa do Mundo, hein? 1966. Ah, é? É, não sabia World Cup Willy, Copas do Mundo. Um leão tem a ver com os cartunesco que leõezinhos veste uma da- camisa com a bandeira do Reino Unido. É, escrito camisa da World Inglaterra. Cup. Aliás, então eu quero saber, já que os caras não querem falar de futebol aqui Leão, no nosso quer falar WhatsApp, de leão, o quer, negócio dos caras é quer leão. falar de leão? Já que vocês querem brincar, então, já que vocês querem falar sobre mascote, aí depois não venham me encher a sacola falando que a gente não fala de futebol, porque o Fábio Chaves já chorou aqui pelo Palmeiras, já agorou o Guarani hoje. Eu não. É, Falei que sim. O Guarani vai ganhar, vai ser a vitória Qual da aprovação, da o confiança. mascote mais famoso do Brasil, hein? De todos esses que nós falamos, Vitória, Fortaleza, Remo, Mirassol, Capivariano, Inter de Limeira, Avaí, Mas o quê? Leão? Barra, Leão. Qual que é o leão? O leão mais famoso? O mais famoso. Que você olha, você lembra do time. Eu quero saber aqui, 991869070. Pode mandar mensagem enquanto a gente vai trocando uma caixa que é a Cara, respeito de Campeonato Brasileiro. sinceramente, eu acho que é o Fortaleza. Eu acho que o esporte é o maior, mas quando fala leão, acho que até pela proximidade eu penso na Inter, cara. Inter de Limeira. Eu também, Boa. eu penso na Inter. Acho que a Inter, até porque 86 ficou muito famosa, né, por causa do título paulista.
Mas o primeiro leão que vem à cabeça é a Inter, mas o maior leão eu acho que é o Sport. Qual que é o primeiro leão? Fala, Leão, quem que é o time? Sport. Sport. Então começou, hein? Tá valendo. A partir de agora, já que vocês não querem falar de futebol, vamos falar de leão? Não é o Gilberto Barros, não. É o leão, o mascote, tá bom? Leão da Ilha é o Havaí. Leão... Ah, Sport também é Leão Também é Leão da Ilha. Leão da Ilha do Retiro, né? Confusão, né? Que confusão que vocês arrumaram, hein? Confusão. Olha só, inventaram um dia do mascote do leão. Olha só o que vocês arrumaram. Ô, Fábio Scheib, o Fernando Gramari tá aqui falando que cidade de Singer também ali perto da Santos Dumont. O Guimarães Bugrino, esperando a arena findar rumo ao rancho, hein? Ah, ele vai embora pro rancho. Caraca, segundona. Quarta é feriado, né? Verdade. Quarta-feira é só em feriado. Campinas? Só em Campinas. Mas daqui a pouco vai virar moda no Brasil inteiro. Leão da Noroeste, Bandeirante de Birigui. Leão da Noroeste. Bruno Pacchioni falou, não é isso? Bruno Bacchioni. Não tem o leão, o Noroeste também não é leão? O Noroeste é maquininha vermelha, né? Mas acho que não é leão. É a ferrovia, é a locomotiva? É a locomotiva. Ah, eu não sabia dessa. A maquininha vermelha de Bauru. Boa. 4h39, Carlão de Freitas, Corinthians ganhou bem. Toda vez que o Corinthians joga em Bragança... ganha bem. É vitória do Timão. E ontem foi merecedor, né? Tudo bem que o jogo estava ali, um 0x0, um jogo difícil, mas o Corinthians fazia uma partida consistente. E aí veio a falha, né? A falha do Thiago Volpe, o Garro estava lá, esperto na jogada, né? Um recuo meio maroto do Juninho Capixaba pro Volpe, o Volpe falhou, o Garro fez o gol. A partir da vantagem no placar, o Corinthians jogou da maneira que quis, né? E como gosta, né? Um pouco mais com as linhas baixas, apostando no contragolpe. Quando tinha posse de bola, também tentava bola aérea, né? Jogada aérea com o Pedro Raul, que é uma característica, uma qualidade do centroavante corintiano, e Pedro deu certo. Raul, aliás, a fila do perdão tá longa, hein? Porque 2 jogos, 2 gols, né? E 2 gols de cabeça, né? Como ele é, como é a característica dele. E ontem ele foi decisivo. Foi contra o Inter, mas o resultado foi insuficiente, embora o Corinthians tivesse vencido. Mas contra o Bragantino venceu e agora o Corinthians se aproxima aí do bloco da frente do Campeonato Brasileiro. E esse é o campeonato do Corinthians, né, Scheib? Não é ficar brigando por título, por Flamengo, Palmeiras. É tentar beliscar uma vaguinha na Libertadores via Brasileirão e depois ver o que dá no restante da temporada. Exatamente. Libertadores ou Vê se pega uma copinha, né? Copa do Brasil caiu fora, né? Vê se pega a O Corinthians Liberta. é o sétimo no momento, tem 32 pontos, né? Tá 16 do Palmeiras, que é o líder, mas do G4, né? O Fluminense tem 35, apenas 3 pontos. Nessa semana aí pode até chegar junto. O Cruzeiro que subiu, hein? O Cruzeiro já é o quinto colocado, 33 pontos. Tá fazendo campanha boa também no segundo turno do Brasileirão. E agora o Corinthians foca nessa Libertadores. Pega o Rosário fora de casa essa semana, né? Jogo complicado. Quinta-feira, né? Quinta-feira tem o Di Maria no Rosário também, tá jogando bastante bem lá, tá jogando muita bola lá no Rosário. E depois vai ter que se encaixar aqui no jogo, não fazer igual ao Internacional, né? Na Copa do Brasil, que teve um resultado adverso na ida, não conseguiu reverter aqui. Tem que tomar cuidado com isso o Corinthians para essa semana na Libertadores. E se você pegar o Campeonato Brasileiro, as 4 equipes que estão acima do Corinthians, o Atlético, o Fluminense, o Cruzeiro e o Bahia, acho que tirando o Cruzeiro, que tem até uma condição melhor, o Atlético, o Fluminense e o Bahia, eu acho que o Corinthians tem mais time, né? Sim. Eu acho que dá Bahia pra, caiu muito, né? Dá pra sonhar com algo, Daqui sim. a pouco o Corinthians passa O Cruzeiro Bahia, que atrapalhou foi o começo, né, do Cruzeiro com o Tite, né? Ficou muito tempo ali no Z4 e agora tá correndo atrás. Eu acho que se tivesse acordado, se tivesse ligado desde o início do Brasileiro, poderia ser uma terceira força aí pra brigar com o Flamengo e com o Palmeiras. Mas um time que tem Gerson, que tem Matheus Pereira, que Timaço tem Caio Jorge, também. não é time pra rebaixamento. Não. Mas o Tite tinha, não conseguiu da Liga. Agora O Tite tinha? O Tite tinha. O Tite tinha É que demorou muito ali no Z4, né? Se ele tivesse começado o Campeonato Brasileiro... Z4 é duro, vai patinando. E se ele tivesse começado no nível do Palmeiras e do Flamengo, poderia até oferecer uma resistência. Eu tô com a à classificação do retorno aqui, ó. Vai. O Gato Mestre. Você conhece o Gato Mestre? É do GE, não é? Do GE, tá aqui, ó. Exatamente. Você Traz sabe informações. quais são os 4 times que têm a melhor campanha do retorno? Vai lá, manda. Chuta. Vai, Cruzeiro, Cruzeiro, Mirassol está, saiu do Z4. Os 4, hein? Os 4. Cruzeiro, Mirassol, Palmeiras. Atlético Paranaense. Palmeiras acho que não tá. Não. Atlético Paranaense é o primeiro, 7 pontos em 3 jogos. O Cruzeiro é o segundo, tem 6 pontos. O Atlético Mineiro, que também tá respirando bem. Pegou um empatezinho, né? Em Belém, Pegou um empate, mas tem 2 jogos só, né? O Atlético tem um jogo atrasado. E o Grêmio. O Grêmio? Tem 4 pontos já. Mirassol, Mirassol recuperou bem também. Não, Mirassol é o 11º na tabela do retorno. E olha a zona do rebaixamento, hein? Do retorno só, tá?
São Paulo, esse... Santos, Bragantino e Vitória. Ou seja, um campeonato paulista, o Z4 do retorno. E esses times têm que abrir o olho, hein? O Bragantino deu um mas o Bragantino recupera. Esse é o campeonato do Bragantino. Agora, a gente estava conversando aqui à tarde na nossa redação, aquele papo gostoso, pós-almoço. O São Paulo e o Santos, se não abrirem os olhos, vão jogar a Série B. E sabe por que preocupa? Não é só dentro de campo, e porque fora dele também o ambiente é tumultuado, né? E principalmente, aí eu chamo a atenção mais pro São Paulo, apesar do Santos estar numa situação pior e não estar jogando bem. Mas o São Paulo, com todo o ambiente conturbado da maneira como está, não tem forças para ganhar jogos, é perigoso o São Paulo ficar ali, rondando a zona do rebaixamento. O Santos, na realidade, acho que desde o começo a gente já esperava um Santos assim, cara, né, na Santos parte não é de baixo. ruim, cara, não entendo mas a isso. defesa é muito fraca. A defesa é uma grande Fabião. peneira. Sabe que as peneiras para você tirar o areia grossa, areia fina? Do meio pra frente, quando tá o Barreal, o Neymar, o próprio Gabigol, né, o Santos até consegue. O Laser é bom jogador. O Laser faz bons jogos. Agora, o sistema defensivo, o meio campo, né, a parte de marcação pra trás, é uma piada, rapaz né? do céu. É uma piada. Ontem o Cuca ficou maluco com o Adonis, também... né? Eu acho que já tá meio cansado também, tá né? meio O cansado. discurso, eu acho que... Depois daquele... A gente conversou sobre isso também, mas depois daquele episódio lá que veio à tona novamente, né? O negócio que aconteceu na Suíça. Um pouco, né? Ele ficou diferente também, né? Ele ficou mais... sei. O que me pega um pouco no Cuca é assim, o discurso, as equipes dele vencendo ou perdendo é sempre pra baixo, né? Sempre, parece que o Cuca sempre tá triste, Sempre velho. tá triste. Tá triste. O mascote do União Barbarense é o Leão da 13. Abraços, é o Leão Henry da 13. de Indaiatuba. Valeu, Henry. O maior e mais antigo leão dos clubes é o Vitória da Bahia. Vitória Leão da O Genival Cortes trouxe informação aqui pro Arena, hein? O maior leão de clubes brasileiro é o Vitória da Bahia. O maior e mais antigo desde 1902. É isso, Vitória? O seu comercial também é leão, não é? O comercial é Leão. verdade. Leão do Norte. Leão do Norte, Caramba, é verdade. tem leão, hein? Tem leão. Fizer um campeonato brasileiro de leão, dá... Aqui time mais o tradicional. estado, deixa eu dar só mais uma pescadinha aqui, ó. A gente falou do Bragantino, da Bragantino, Inter, do Inter. União Barbarense, Comercial Mirassol, Leão, Mirassol Leão, Capivariano, Portuguesa Leão. Portuguesa. Cara, tem bastante. Que falta de E Tigre e Leão. criatividade, né? Dos... É, Tigre e Leão, Tigre também tem. A única coisa que é... Esse aqui quase que eu fui, hein? Quase que eu caí, quase que eu caí. Cristiano Salvione, boa tarde, Carlão, Fábio, Lupe, tamo junto neste Aeronal. O leão mais famoso é o da logo da MGM, da abertura dos Esse filmes. é famoso, Cristiano mano. Salvione, verdade. Esse tá em é tudo brabo. quanto é filme também. O Juninho Gambetta tá falando que é o esporte. É o leão Eu mais também famoso. O Mirassol é o mais engraçado. Por que é o mais engraçado? Não sei. Será que tem... um leão cômico? só aí, se leão for cômico? o mascotinho que fica nos campos lá, né? O mais bonitinho assim, seria? Tá zoando todo mundo, né? Tem mensagem de áudio também, Bolachinha? Vamos soltar aí, o ouvinte mandou áudio, vai pro ar. Márcio Moron aqui falando. Ô, Márcio. É o leão, é o esporte. Esporte, ué. Já é direto. Falou leão, lembra do esporte. Um abraço. Valeu. O Sporting também de Portugal é leão, não é? Acho que é. O leão lá de Portugal. É verdade. Deixa eu ver, tem mais um aqui. O JP de Moraes tá conosco. O mascote Leão Futebol também é igual Mato, né? É igual apelido de Pardal aqui no Padre Alexandre, tem uns 30. Boa semana, é verdade. Pardal, né? Pardal e Zé. Ô, Pardal, chamei um só. Chamei um só. Olha, 300. 4h47, vamos pro intervalo, Bolacha? A gente volta já com a Arena CBN. Eu quero falar que eu tô vendo uma matéria aqui, vamos falar do Guarani também, que joga hoje contra o Anápolis. Eu só queria discutir, cadê a matéria que eu tava vendo aqui? Do Hendrick. Camisa 9, o Hendrick vai ser camisa 9 do Real e a galera tá falando que ele vai embora. Tem muita proposta, né? Tem Mas ele vai ficar ou ele vai sair? Eu acho que agora chegou a vez de ficar, né? Disputou uma Copa do Mundo, já tá mais cascudo, teve uma passagem legal pelo Lyon. Eu acho que chegou o momento de ele tentar brigar por algo mas no estavam Real falando Madrid. da Roma, falaram do Betis também, que tinha proposta pra ele ir, que estavam querendo, não sei. Que bagunça, hein? Vamos pro intervalo, a gente volta pra discutir a situação do Hendrick no Real Madrid e também o Guarani, que joga hoje contra o Anápolis, às 8 da noite, lá em Anápolis. O Arena volta já. Arena CBN.
Atenção, o lançamento mais esperado do ano chegou na BYD da Ruge. Novo BYD Som Pro Híbrido Flex. Muito mais econômico, tecnológico e a pronta entrega. A partir de apenas R$ 176.990. Com IPVA e carregador portátil grátis. Tem eletrificados com até R$ 30 mil de bônus no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Chega de esperar. Corra para uma das 8 lojas BYD da Ruge. É por tempo limitado. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Oi pessoal, aqui é a Hortência, medalhista olímpica pelo Brasil no basquete feminino. Na vida, quem quer chegar mais longe precisa jogar em outro nível. É isso que eu vejo na oficina. Oficina, aqui nossa regra é outra. Matrículas abertas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A seleção brasileira B ficou com a medalha de prata na Copa Sul-Americana Masculina de Vôlei 2026. Ontem à noite, em Cochabamba, na Bolívia, o Brasil perdeu para a Argentina por 3-2 de virada e ficou com a segunda colocação. Na disputa pelo terceiro lugar, a Colômbia venceu o Chile por 3-0 e garantiu a medalha de bronze. O Iga Atacado preparou ofertas especiais para você que gosta de economizar. Confira. Farofa de mandioca Que Sabor 400 gramas, R$ 3,79. Coxinha da Asa Seara sem tempero congelado 1 kg, R$ 11,90. Batata congelada Bem Brasil 2 kg, R$ 22,90. Pão de queijo Massa Boa congelado 1 kg, R$ 14,98. Corra, ofertas válidas até o dia 10 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Arena CBN. Quatro horas e 51 minutos, Leão da Montanha, desenho. Eu não lembro desse aqui, não. Você lembra do Esse Jaime? é o Leão mais famoso? Não sei. Os caras empolgam aqui, né? Olha lá, mais um, é do Imposto de Renda. Esse é perigoso. esse é é o brabo. Pedro Panzani, grande Pedrinho Panzani, mandando mensagem aqui, ó. O Pércio, vocês já fizeram uma simulação para a próxima fase da Série C? É melhor nem fazer, vai ser muito, mas muito pior do que o ano passado. Serão 2 grupos da morte, não será fácil para o Bugrão. E a chave tem que mudar hoje. Vencer e convencer é um jogo dificílimo. Avante, Nossa, avante, meu bugre. Abraços a todos, é o Pércio. Ô Fábio Chaib, foi você que trouxe os possíveis grupos outro dia aí, né? Uma Você prévia. tem fácil aí a Vamos fazer a aqui, mas matemática? Mas o lembrando que o do Guarani ano não passado jogou foi ainda. muito cruel, né? Não, Foi mas muito hoje, cruel. hoje, vamos hoje. Hoje. Coloca o Guarani Guarani é o em quarto, na quarto, colocação. isso. Guarani em quarto? É. Hoje. Mas tem o Paysandu que tá fora, provavelmente vai ganhar, né? Não, calma. Tá, hoje, hoje, agora. O Paysandu tá fora hoje. Vamos lá, então. Vamos lá. Inter de Limeira. O primeiro é primeiro, quarto, quinto e Então, oitavo, né? Inter de Limeira, Guarani, Santa Cruz e Ferroviária. Ferroviária. Santa Bárbara do Oeste. Chato, hein? E o outro? O Brusque, outro, Botafogo. Botafogo, Ipiranga e Caxias. Mais tranquilo esse. Mais tranquilo porque não tem time de massa. Mas o Paysandu vencendo hoje já passa bastante. Vai a 4ª colocação. Se o Guarani ganhar, vai pra liderança. Mas o A tendência é o Paysandu, né? Vencer, né? Ele ele ficaria pega confiança. Paysandu, Santa Cruz, o próprio Botafogo tem torcida também. Nossa, a Série C não é fácil não, cara. A Série C é injusta, né? Por quê? Mas se você faz uma campanha boa e não sorte depois... não tem. Eu sou contra esse Esses regulamento. campeonatos com, assim, a primeira parte, pontos corridos, depois um playoff ou um quadrangular, normalmente ele apresenta injustiça, Sabe por quê? né? Porque Pega o você não Caxias ano premia passado, a né? melhor campanha. É porque eu também entendo que é um gasto muito alto para a CBF. O certo... Pontos corridos. Cara, pontos corridos. São quantos times? São 19? 28. Vai ter 20? São 20. 19 jogos. É igual o Série A e B, Série A, entendeu? Agora vai ser 24, né? Daqui a pouco. né? Eles Vai querem ser fazer 24, isso. Mas é injusto, cara. Às vezes um time faz um sacrifício danado, investe pra caramba. Se você pegar, por isso que a gente às vezes cobra que o Guarani, com o orçamento que o Guarani
usou o que o Guarani está gastando nesta temporada. Se não der certo o acesso, é um prejuízo muito grande. A gente não sabe como que vai ser o futuro do Guarani com a SAF. A gente espera que seja um futuro muito legal, né? Um futuro importante, um futuro produtivo. Agora, dentro de uma situação normal, este Guarani de agora, em ele não conquistando o acesso, cara, o prejuízo é enorme, porque o Guarani está gastando o que não tem para montar uma equipe nível Série B. O dinheiro do Richard Rios já acabou, alguns probleminhas vindo à tona, então por isso o acesso ele é fundamental para o Guarani. Mas o Pércio tocou, ano passado, a gente falava aqui na última rodada, quando deu o derby, né, que as duas equipes de Campinas cairiam no mesmo grupo, a gente falou, é muito cruel, porque dificilmente os dois de Campinas iriam subir. Quase, né? Ainda quase que o Guarani belisca. Mas se não fosse aquele zagueiro lá, como é que ele chamava? O Alan, né? Alan Santos foi expulso contra o Náutico. Mas quando tem clássico assim é muito complicado, porque é difícil a equipe conseguir, né? Sempre um dos dois cai fora. E 2025 sobrou pro Guarani. E hoje dá bugre? Dá bugre, né? Tem que dar, né, cara? Pô, tudo bem, o Anápolis vem numa ascensão, venceu Volta Redonda na última rodada, é o início de trabalho do técnico Luan Carlos, joga em casa, mas é o Guarani. É um Guarani também que está em ascensão, que vem de uma vitória importante, imponente sobre a Inter de Limeira, que é a líder hoje do Campeonato Brasileiro da Série C. Vem animado, deve entrar em campo com mudanças, mas mudanças importantes no meio-campo. Eu acho que o Carlos Eduardo começa como titular, mas o Guarani, mesmo fora de casa, tem uma boa condição de voltar para Campinas com a vitória e a consequente liderança. E tem que ganhar, sabe por quê? Depois, os próximos 3 jogos do jogo Guarani... ruim, né? Ipiranga em casa. Brusque bota... Não nessa ordem. Vamos na ordem. Ipiranga em casa, 6º colocado. Botafogo fora, 3º colocado. Brusque, 2º colocado, fora de casa. Não, esse é em casa. Botafogo esse é fora. O fechamento, né? Então, meu amigo, é fazer 3 pontos hoje e depois beliscar mais 3 e pronto. E outra coisa, né, Lupe? É se impor, né? Eu lembro quando o Guarani enfrentou o Confiança, que vivia uma situação meio que semelhante à do Anápolis, de estar ali brigando para escapar do rebaixamento. O Guarani jogou muito mal, perdeu o jogo, um jogo bobo, né? E poderia ter se complicado. E hoje é a mesma situação, enfrenta o Anápolis, um time que integra o Z2, e o Guarani tem que chegar lá forte, pô, é o Guarani, é um time com investimento, é um time com qualidade técnica, e eu acho que impondo, colocando em prática aí a qualidade técnica, o Guarani tem muita condição de vencer. Vai lembrar, se o Anápolis vencer, sai, né? Sai, é importante o jogo. Exatamente. Por isso que é a imposição. Tem que ir lá e fazer jus à camisa, ao elenco. Por isso que a gente cobra do Guarani. É um time que tem condições de entregar. Deixa eu mandar um abraço aqui. O Germe tá falando que aqui só tem garoto. Não conhecer o Leão da Montanha é sinal de 50 menos. Até o jargão, saída rápida pela direita, era muito usado e do desenho. É, só garoto. 50. Quem tem? Só o Fábio Chaves. Eu não sou garoto, mas você tá com 52, 50 menos. Não, que isso, cara. Você tá com quanto, Carlão? Parece ter... 4,5. 4,5, eu Fabião tô com tem 3,6. 4? Tem quanto? É, isso 37. Isso aí, Coelho. 4, 5. 4, 6? 45. 4, 5. Vocês são tudo, velho. Tudo velho. Mas essa do Leão da Montanha eu só conheço uma piada, mas que não dá pra contar. Não, deixa pra você. Conta aí. Não conta não, que hoje nós estamos sem dois. Imagina, amanhã só eu e você aqui, Fábio. Não dá. O Leão, o Paulo Ismério de Campinas tá falando que o Leão mais famoso é o do IR. Tem uma mensagem de áudio aí, Bolachinha, solta pra gente, o ouvinte mandou. Aliás, teve vários aqui, eu não consegui soltar nenhum. Da CBN, amigos do Arena. Isso, garoto. O leão mais conhecido, mais famoso e mais perverso é o leão do governo. Aê. Leão do imposto de renda. Boa. Esse ninguém aguenta, viu? Valeu. Solta mais aí. Tem que fazer certinho. Não, 4h57, já vou encerrar aqui pra gente falar a respeito do Hendrick. Aliás, deixa eu só falar uma notícia. Você viu que teve, pra quem não tá por dentro, teve um terremoto terrível lá na Colômbia, né? E o time de handball aqui de Campinas, que tem uma parceria com o Guarani, eles participaram, as meninas, né, participaram, na verdade, de um campeonato, e elas estavam embarcando de volta pro Brasil, fazer uma escala, se não me engano, no Panamá, né, alguma coisa assim, tinha uma escala no meio do caminho. Só que as meninas estão bem, tá bom? Tá tudo certo. Mandaram foto. E isso é muito bom, porque, cara, a gente tava acompanhando aqui, mais de 100 pessoas faleceram, né? Nesse terremoto. Mais 111 mortes já. 7.2? 7.4. 7.4, pelo amor de escala. Deus. Nós tivemos recentemente um na Venezuela, né? Cidade, Exatamente. A equipe estava em Medellín, teve o voo atrasado por conta
desse Cara do terremoto. céu, tá louco. Graças a Deus ninguém se feriu, então que bom. As meninas de Campinas estão voltando para casa. E fica aqui os nossos sentimentos para quem perdeu aí familiares, conhecidos. Mais um, hein? Tivemos recentemente lá na Venezuela. Foi feio também na Venezuela. Terrível. E agora na Colômbia. Gente. O final do telefone aqui, ó, o Conrado falou que é o Rei Leão. Rei Leão era legal, hein? Famoso. O Simba. Famoso. Tinha o Timão e o Pumba, né? Famoso. Quem que você prefere, o Timão ou o Pumba? Timão. E você, Fábio? Não tenha dúvida que é o Pumba. Nada de timão, Fábio Chaves. Quando você vai no navio, não tem o timão lá, você prefere. O que você fala? Volante, né? Volante. É outra coisa, qual que é o... Não, o nome certo é timão, né, mas... Não falo, prefiro que não tenha. Vamos pegar o remo, tem remo também, né? Exatamente. Aí tem o de regatas, né? Lá, tá dando um trabalho. Timão não, né, Fabião? Aí não dá certo. 4 horas e 59 minutos. Olha, é o seguinte, hein? Hoje, aqui na CBN, nós vamos iniciar a transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro a partir das 7h30 da noite, né? A bola rola às 8, com o Carlão de Freitas, Júlio Nascimento, Adriana Almeida e o Fábio Scheibe estarão aqui para contar a história do jogo entre Anápolis e Guarani, jogo Vitória do Buga, anota importantíssimo aí. para o Bugrão. Então fica o convite para você que quer acompanhar o jogo, sintonize 99,1 no FM ou também através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Um falou que vocês não falaram do falamos do Capivariano, já falamos. Eros Zenando, hein? Eros Zenando veio de lá. É verdade. 5 horas em ponto, vamos embora. Fábio Scheibe, vai lanchar, né, lá nos meninos ou não? Lanchar, lógico. Traz um Zé negócio, Molina? Zé Molina? Você não vai estar aí, pô. Não, mas eu não importo, o importante é a galera toda. Tem que trazer o pastelzinho lá da Massa Pura, falar com ele. Traz aí. O vinagrete é espetacular. Vamos combinar. Carlão de Freitas, grande abraço. Valeu, e bom até trabalho já. pra todo Valeu. mundo. E amanhã tem mais Arena a partir das 4 da tarde. Excelente semana pra todo mundo. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Rádio Cultura de